Olá! Hoje o nosso assunto é o zodíaco. Mas para falar do zodíaco eu vou falar um pouquinho de astronomia e astrologia. São termos etimologicamente muito próximos, mas que significam coisas completamente diferentes. Então vamos começar pela astronomia, que é a ciência responsável pelo estudo dos corpos celestes, planetas, estrelas, satélites, cometas. E ela se preocupa com o conhecimento científico referente à física e à química, um pouco de geografia, cartografia dos astros, como sua posição, tamanho, constituição, origem e até evolução estelar. A astrologia é uma pseudociência, né? Então ela não utiliza do método científico para comprovação de suas hipóteses. Ela busca de forma completamente mística construir uma influência entre os astros e a personalidade das pessoas e suas relações humanas. Então, em vídeos próximos, nós vamos discutir aqui nesse canal o que é o método científico que dá robustez à astronomia e quais as diferenças entre ciência e pseudociência. Mas por hoje, nós vamos voltar ao que nos interessa, que é a ideia do zodíaco. Para isso, eu vou falar para vocês como é que se iniciou a astronomia, né? Ela se confunde com o início da ciência moderna. Cláudio Ptolomeu era um grego e viveu lá no início da era cristã e ele propôs o sistema geocêntrico, isso é, a Terra era o centro do sistema solar e o Sol e os outros planetas giravam ao redor da Terra. Essa interpretação foi muito defendida pela Igreja Católica porque várias das passagens bíblicas dependiam dela ser verdade. Depois surgiu Nicolau Copérnico, final dos anos 1400, início dos anos 1500, que era um polonês que defendia o sistema heliocêntrico, isso é, o Sol estava no centro e os planetas é que o orbitavam. Ele não tinha muitas evidências para sua proposta, ele acreditava nelas, mas essas evidências vieram depois, em estudos realizados por Galileu Galilei, Johannes Kepler e depois também Isaac Newton. Bom, o Galileu Galilei teve muitos problemas com a Inquisição e ele acabou morrendo cego, mas se faz muita confusão na literatura achando que ele foi queimado vivo. Não, ele não foi queimado vivo. Quem foi queimado vivo, também por defender o heliocentrismo, foi Giordano Bruno, que além disso defendia que o universo deveria ser infinito. Mas a Inquisição perseguia o Giordano Bruno mais pelas ideias filosóficas dele do que pelas ideias físicas e matemáticas. Galileu e Kepler, eles foram os precursores da ciência moderna que mistura teoria com observação, ou observação solar, né, ou experimentação, quando são coisas que a gente pode fazer na Terra, no laboratório, nas casas deles, né, naquela época. E essas coisas vêm em doses adequadas, de tal forma que a teoria tenta explicar o que se observa e prever fatos ainda não observados, que por sua vez são testados, podendo gerar necessidade de novas teorias. Então é um ciclo que se retroalimenta. Kepler propôs as leis para explicar os movimentos dos planetas e também quanto tempo eles demoravam para se deslocar ao redor do Sol. E essas leis deram suporte à teoria heliocêntrica de Copérnico, graças às observações e registros dos movimentos de Marte feito por um outro astrônomo chamado Tycho Brahe. Tycho foi um astrônomo observacional que fez medições incrivelmente precisas para uma época na qual o telescópio, como a gente conhece hoje, ainda não existia. Então eram de fato observações sem paralelo e foi por causa da precisão desses dados que as teorias puderam ser construídas. Agora, uma curiosidade é que Tycho não defendia o sistema copérnico do heliocentrismo, mas ele propôs um sistema em que os planetas giravam ao redor do Sol, mas esse sistema Sol-planetas girava ao redor da Terra. Voltando lá então para a astronomia e astrologia, eu vou falar para vocês de novo sobre a eclíptica, que a gente já discutiu no vídeo sobre movimentos da Terra, né? Então a eclíptica é o grande círculo em que o plano que contém os centros da Terra e do Sol corta a esfera celeste. E por que ela é importante para a astronomia e para a astrologia? Porque as constelações que formam o zodíaco, né, zodíaco da ideia de círculo de animais, zoo, estão distribuídas numa faixa de 18 graus em forma da eclíptica e foram definidas por volta de 500 anos antes de Cristo pelos babilônios. E essa eclíptica foi dividida em 12 partes iguais de 30 graus cada uma. Então, os 360 graus foram divididos em 12 partes de 30 graus, nas quais, né, cada uma dessas partes correspondia a um signo do zodíaco.
Muito bem, e como surgiu o horóscopo, né? Então, os signos, a ideia dos signos é uma mistura de lendas babilônicas, egípcias, gregas e romanas. Bom, Egito, Grécia e Roma, na Itália, são nossos conhecidos ainda, mas a Babilônia desapareceu, né? E eu já falei um pouquinho dessa região onde ficava a Babilônia, que se chama Mesopotâmia, uma região que ficava entre o rio Tigre e o Eufrates, lá no Oriente Médio. Isso eu falei um pouquinho da importância dos estudos já da astronomia nessa região da Mesopotâmia num vídeo sobre a importância do dia 29 de fevereiro nos anos bissextos. Muito bem, a Babilônia foi a capital da Mesopotâmia 2 vezes, no século XVIII a.C. e no século VI a.C. E nessas 2 épocas é muito provável que a Babilônia tenha sido a maior cidade existente no mundo. Uma outra curiosidade com relação à Babilônia é que existem aquelas 7 maravilhas do mundo antigo, e uma delas, os jardins suspensos da Babilônia, era uma das 7 maravilhas. Mas a Babilônia teve um fim precoce, desapareceu completamente, e as primeiras ruínas da sua existência só foram encontradas em escavações feitas no século XX. Muito bem, cada signo então, cada um dos 12 signos que compõem o zodíaco, tem uma história associada, e essa história vem tanto da mitologia grega, romana, da Babilônia ou de alguma história egípcia. E todos eles apresentam a dicotomia bom, mas também mal. De tal forma que os signos sempre podem se encaixar com coisas boas e coisas não tão boas. Agora, voltando para a astronomia, justamente por causa da precessão dos equinócios, que foi aquilo que eu expliquei com relação aos movimentos da Terra, num vídeo sobre os movimentos da Terra, é que o Sol atualmente não cruza 12 constelações no zodíaco, mas cruza 13 constelações no zodíaco. E mais do que isso, o tempo que ele demora para cruzar cada uma delas não é uniforme. Então tem aqui uma tabelinha com as datas que correspondem aos signos na astrologia e as datas reais na astronomia, né? Essas datas ocorrem um dia mais tarde a cada 70 anos, então elas são mutáveis, justamente por causa da precessão dos equinócios. Então se a gente olhar aqui para essa tabelinha, a gente vê que aparece aí o Fiuco, que não existe no zodíaco, né? Então quem nasceu de 1º de dezembro a 18 de dezembro está sem nenhum signo associado, se fosse para se acreditar que eles de fato têm alguma relação com o caráter ou com o destino de uma pessoa. A outra curiosidade, se a gente olhar para essa tabela, é que o período de alguns dessas constelações é muito pequeno, 8, por exemplo, para Escorpião, e pode chegar até a 44, que é o maior deles, associado à constelação de Virgem. Mas os horóscopos não existem só esses horóscopos, né? E também naquele videozinho lá sobre o ano bissexto, eu falei para vocês um pouquinho sobre os calendários serem regidos por diferentes tipos de ciclos. Ciclo lunar, ciclo solar ou ciclo lunisolar. Os chineses usam um calendário que é determinado pelo ciclo lunisolar e ele leva 12 anos para completar um ciclo completo. Então, existe também o horóscopo chinês associado a esse ciclo de 12 anos, um bicho para cada ano, né? Então tem desde o rato, boi, javali, porco, vários. Estamos agora, segundo o horóscopo chinês, sob os auspícios do rato. Começou no dia 25 de janeiro de 2020 e vai até o dia 11 de fevereiro de 2021. Nada a ver com a peste bubônica ou com a pandemia de Covid-19, é só uma coincidência. Muito bem, e no Japão também existe um horóscopo associado aos tipos sanguíneos. Em 1927, um psicólogo chamado Takeshi Furukawa, ele publicou o estudo do temperamento através do tipo sanguíneo, numa revista chamada Psychological Research. E de novo ele abusou da dicotomia, né? Sempre presente. Então, as pessoas, segundo ele, as pessoas de sangue tipo A são tranquilas, sérias e com bom temperamento, mas têm caráter forte e chegam a ser teimosas. Por outro lado, são tímidas e introvertidas e falsas, mas por outro lado, leais aos amigos. E por aí vem, né? As pessoas que têm sangue tipo B têm muita curiosidade. É uma das características mais marcantes. Em geral, elas são atenciosas e fazem de tudo para proteger os interesses das pessoas que as rodeiam. No entanto, por serem curiosas, né, também são sensíveis e muito criativas.
As pessoas do tipo A, B são distantes, mas podem ser achegadas aos mais próximos. E as pessoas que têm sangue tipo O geralmente são expressivos, criativos e confiantes, mais ou menos um pouco do que tem no A e do que tem no B, né, que tem no AB. São capazes de liderar e de motivar facilmente um grupo de pessoas, mas por outro lado, elas podem ser ingênuas, frias, rancorosas e imprevisíveis. Muito bem, a gente vai continuar a nossa conversa sobre astrologia e sobre o zodíaco nos próximos vídeos. Não perca! Até mais!